Oi, pessoal! Estamos aqui, Gil e Dé, para falar de filhos. E hoje também mais uma live do Conexão Extrema Filhos que rola aqui pelo Gil Batiston, toda quinta-feira às 19h19. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso coração aquecido, porque o corpo está precisando de bastante recurso. Uau, gente, tá geladinho aqui na chácara. Deixa eu olhar aqui quanto que tá, meu amor. Se lá na cidade. Aqui é 3 ou 4 a menos, então lá na cidade tá. Ah, lá tá bom. Lá tá 8 graus, aqui que nós estamos nos 4 graus de temperatura. A E cabeça aí, tá pra lá, meu pessoal? amor. Bem-vindos. A câmera tá pro outro lado, por isso que ela fazia assim pra mim. Oi, Antoninha. Oi, todo mundo. Deixa eu olhar aqui quem que tá com a gente aqui. Sidney, que legal. Suzana. O seu Wilson Ramp, que não larga a gente, graças a Deus. Muito amado. Sou muito grato pela presença de vocês. Viram como tá coloridinho aqui hoje? Porque a live é do Conexão Extrema. Quem mais ali, amor? Me ajuda aí que eu vou abrir no meu celular aqui porque eu não tô enxergando nada nessa distância. Fala aí pra mim quem que tá chegando aí, meu amor. É os mesmos que estão dizendo oi, boa noite. Oi, Zélia, querida, seja bem-vinda. Vamos que vamos! Hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Nós vamos falar como motivar os nossos filhos para as tarefas. Vamos falar sobre elogios, elogios que estragam. Será que tem um elogio que pode estragar algumas coisas para os nossos filhos, travar elas? Ó, temos pessoal aí de Coronel com a gente também hoje aqui. Que legal, muito bom. Oi, Douglas. Então, a Antoninha falou que lá tá 22 graus, que saudade de 22 graus, hein, gente? Aonde que tá 22 graus, Antoninho? Conta para nós. Manda uma passagem. Ai, ai. Ah, deu, amor. Achei aqui. Agora eu consigo enxergar por aqui. Vamos lá. Douglas, bem-vindo, querido. Douglas, escreve aí qual é o perfil da sua esposa que fala de filhos, que é tão legal também para todo mundo ver, já que aqui é o nosso Conexão Extrema Filhos. Pode fazer a sua propaganda aí, vai ser uma alegria. Oi, William. Oi, todo mundo. Pessoal, bem-vindos. Eu acho que vamos começar a falar para dentro do nosso assunto aqui, que hoje é muito gostoso. Daqui a pouquinho nós vamos começar a descobrir algumas coisas que vão ser muito interessantes. Vou pôr mais pertinho aqui, amor, que aí eu consigo enxergar alguma coisa. Mesmo que eu fique um pouquinho para fora aqui da cabeça, que é até bom que as pessoas não vejam que o meu cabelo é despenteado. Vamos lá, tá melhor assim. Então, Suzana, que legal, todo mundo. Boa Olá, noite, Matheus. Matheus. Né? Gia de Vitor, o Douglas já falamos, e vamos que vamos. Graça e paz, querido. Bem, vamos lá. E quando a gente vai começar, o que a gente faz sempre? Compartilha aí no seu perfil, compartilha para que mais pessoas possam enxergar e começar a descobrir. Ó, o Douglas está colocando amordemãe.maternidade. Que legal. No Face ou no Instagram, Douglas? Tem um canal no YouTube. Escreve aí. Tem um canal no YouTube, no Face, no Instagram. Tem que colocar amor de mãe. Vamos lá, maternidade. Vocês vão ver quanta coisa legal que tem lá no canal da Ana, esposa do Douglas Mota. Luiz, que bom, obrigado, querido. Vocês estão sempre aí. Vão entrando e vão compartilhando. Suzana. Alguém aí tá passando aperto com. Opa, ó, meu bonequinho ficou escondido agora, mano. Pronto. Deixei ele escondido, amor. Talvez seja necessário. Alguém aí está levando um aperto nesse período aí com os filhos em casa, fazendo as suas aulas. Boa noite, saúde e paz. Com as suas aulas online, modificando a rotina. Alguém está no apertinho aí, está pensando, quando é que volta essas aulas? Será que volta esse ano? O que será que vai acontecer? Como é que eu faço para meu filho fazer as tarefas? Meu filho não quer fazer as tarefas, nem o meu. Mas isso é outra história. E como que a gente administra isso? Os que gostam, os que não gostam e tudo mais. Nem todo mundo é igual, né, meu amor? Com certeza. Eu estava falando pro Ju antes que eu, com compaixão no meu coração pelas mãezinhas aí que viraram professoras do dia para noite, né? Eu acho que é um desafio bem grande. Eu estava dizendo para ele que eu acho que eu, se tivesse nessa fase, teria um pouco de dificuldade, porque administrar, né, duas faixas etárias aí, que muitas estão nesse lugar, né, de 2 ou 3 faixas etárias
dos filhos com atividades diferentes e tendo que alfabetizar alguns casos, né? Eu acho que realmente a gente precisa de graça aí, né? E discernimento e talvez até algumas dicas aí para conseguir encontrar um equilíbrio e também entender o perfil das crianças, o que pode ajudar mais, o que pode estragar em vez de auxiliar. Eu acho que é um desafio bem grande. Então vamos lá, vocês já nos compartilharam? Se não compartilhou, compartilha lá. Hoje nós vamos falar de duas coisas. Primeiro, nós precisamos ter uma visão sobre os nossos filhos, uma visão de quem eles são, de quem eles serão. Nós precisamos de uma imagem para a qual nós estamos conduzindo eles. E a segunda, nós vamos falar mesmo sobre essa questão do estímulo, do elogio, e tem muita coisa interessante sobre isso. E eu já quero adiantar, sim, tem jeito de elogiar que pode trazer mais dificuldades para os nossos filhos do que ajudá-los. Mas tem também o elogio bem feito, aquele que estimula, aquele que leva eles para um lugar mais... esse Gil também tá olhando pro lado errado? A câmera tá para lá, ó, então eu vou ficar virando ele aqui. Daí Quando eu você enxergo. esquecer da câmera, eu faço assim com ele. Olha se eu gosto Quando eu disso. não concordar, eu faço assim, ó. E quando concordado. Eu faço assim. Tá muito bom. Então tá bem. Mas você não tá concordando, Gente, meu eu amor, vou ter disso? que... Não, tô brincando. Eu vou ter que arrumar uma bonequinha minha, né? Pra eu ficar socializando com isso aqui. Gente, a Débora tava do lado de cá hoje, quando começou a live. Daí ela falou, ah, meu Deus, tô sem cabeça. Olha como é que ela fica aqui, ó. Parece que eu não tenho Ela falou, ah, eu não cabeça, tenho né? cabelo, eu não tenho cabeça. Daí ela voltou pra cá pra aparecer. E eu tava pra lá porque aqui não dá pra ver que o meu cabelo é despenteado. Aqui já é outra história. Aí tive que colocar um negocinho que eu ganhei do Sivonei lá, mas fiquei meio lambido, sabe? Na casa de vocês falava assim, a vaca lambeu. É. É, minha avó falava isso. Vem, No tempo que as vamos pessoas pra... tinham Vamos... potreira atrás da casa, né? Faz bastante tempo. Vamos lá, meu amor, vamos falar o que interessa agora. Vamos partir para o nosso assunto. Queridos, um princípio no reino de Deus, uma coisa muito importante a gente entender, é que nós conseguimos conduzir as pessoas para um lugar que a gente está enxergando. Nós não temos como levar pessoas para um lugar que a gente não enxerga. Nós não temos como conduzir discípulos, nós não temos como conduzir um relacionamento, nós não temos como conduzir um casamento, nós não temos como conduzir os nossos filhos se nós não enxergamos um lugar para onde eles estiverem. O padrão bíblico de liderança, inclusive da liderança paterna, é vir ao Pai, não ir ao Pai. É trazer as pessoas para um lugar que a gente está. Quando Eliseu, para mim, é o maior exemplo na Bíblia de alguém que teve visão, de alguém que enxergou as coisas do jeito de Deus. Ele era um profeta. E hoje também nós precisamos ser profetas no nosso espírito para nós conduzirmos os nossos filhos. Então, o primeiro conceito, a primeira coisa importante que nós estamos falando nessa noite é: você precisa desenvolver uma visão de Deus a respeito dos seus filhos. Como será que nós alcançamos essa visão de Deus? Será que nós podemos simplesmente acordar numa manhã e ter uma boa ideia ou descobrir algo em um só momento? Eu creio que essa visão é uma construção que nós fazemos junto com Deus. Então, à medida que nós estamos próximos do Senhor e nós estamos nos familiarizando com a sua palavra, com o modelo de vida que Ele tem para nós, com o propósito que Ele tem para o ser humano e para a família, então nós vamos construindo junto com Ele uma visão para nós mesmos e também para os nossos filhos. Então, qual é a visão que você tem para o seu filho? Algumas pessoas limitam muito as circunstâncias que estão acontecendo no dia a dia. Por exemplo, meu filho está com dificuldade de estudar. Que visão que você tem para o meu filho? Eu queria que ele fosse um jovem estudioso. Seu filho tem dificuldade de ler. Qual é a visão que você tem para o seu filho? Eu queria que o meu filho ele tivesse vontade de ler. Eu queria que o meu filho tivesse... Eu queria que o meu filho... Isso não é voodoo para eu ficar fazendo igual o bichinho? Eu não falei para você igual o bichinho. Isso não é um bicho também. É a minha representação que eu ganhei. Bem, enfim... O volume está baixo. O volume está baixo, pessoal? Nós vamos falar mais alto, então. E falar mais pertinho, então. Ok, aumentando o volume do telefone. Vamos lá. Melhorou um pouquinho? Nós vamos puxando. Daqui a pouco a gente está com carão, assim. Vamos lá. Acho que vai ficar bom. A gente está falando mais baixinho hoje. Hoje é um dia, foi bem intenso para nós. Esse final do dia, às vezes, fica marcadinho no nosso rosto. Mas a gente está bem feliz de conversar isso com vocês.
Eu estava falando, algumas vezes a nossa visão é só resolver o problema que está acontecendo. Algumas vezes, que visão você tem para o seu filho? Eu queria que ele fosse um jovem que lê, porque ele não lê muito. Então, a nossa visão fica associada às dificuldades deles. Quando nós estamos entendendo essa proposta, nós precisamos não ter uma visão de uma criança como a gente quer, mas a visão de um homem cheio do Espírito Santo, que vive e manifesta a glória de Deus, realizado, com uma família saudável, funcional, que é próspero nos seus negócios, mas muito mais prósperos nos relacionamentos, no ministério, no reino de Deus, que faz a vida acontecer, que decide por si mesmo, que tem autonomia, que tem graça na sua vida e tem uma intensa vida com Deus. Isso é a visão, isso é como nós precisamos começar a enxergar os nossos filhos. Para esse lugar, a gente não consegue levar alguém para um lugar que a gente não enxerga. Então, hoje, a gente já começa falando, se você não tiver uma visão, você vai ter mais dificuldade de conduzi-lo a algum lugar. Quem não sabe onde chegar, qualquer caminho leva para lá, né? Então, a gente precisa ter uma visão e, reprisando, essa visão não pode estar associada com as dificuldades que ele tem hoje, mas essa visão precisa estar associada com o futuro, com os sonhos, com aquilo que vai acontecer lá na frente. A gente fica muitas vezes tão preso na infância deles, né? Vocês que têm filhos pequenos aí, quando a gente está lidando nessa fase aí de descobertas, de todo dia você tem coisas boas que você está descobrindo sobre eles, mas você tem dificuldades que você está descobrindo que você tem na educação deles também. E a gente fica tão fixado, né, tão focado naquele momento, e é algo que passa tão rápido, né? Vocês talvez que tenham filhos adultos aí, a gente consegue olhar para trás e ver como algumas coisas pelas quais nós lutamos tanto se tornaram irrelevantes. E quando a gente consegue começar e estar nessa fase aí, tendo uma visão lá para frente, tendo uma visão de um adulto, então, que vai ser uma pessoa equilibrada, que vai ser uma pessoa que vai ter o seu caráter formado, que vai ser um adulto que conhece a Deus e anda com Deus, a gente não fica tão preocupado com as coisas de criança que fazem parte dessa fase. E uma das coisas que a gente precisa ter entendimento também é que o foco na nossa história não pode ser... A gente muitas vezes foca ou coloca os nossos olhos, toda a nossa atenção naquilo que eles têm dificuldades. E nós precisamos entender, por exemplo, você acha que seria um grande problema se o Pelé não soubesse química? Ou se uma outra pessoa, ou se o nosso astronauta, como chama lá, o Marcos Pontes... Não entendo de astronauta. Não entende de astronauta? Não. Mas o ministro da tecnologia, né? De política, ela entende, né? Se o Marcos Pontes não jogasse futebol... Então, às vezes, nós concentramos a nossa atenção, a nossa energia com os nossos filhos naquilo que eles têm dificuldades. Nós precisamos começar a enxergar e fortalecer os nossos filhos naquilo que são as áreas de potencial deles. Claro que a gente vai auxiliar no que eles têm dificuldades, mas nós não podemos ter o foco todo o tempo nas dificuldades. Nós precisamos ter foco naquilo que é a virtude deles, porque é a virtude deles que aponta para os destinos, as virtudes que apontam para uma escolha profissional adequada. E às vezes nós entramos aí nessa coisa que infelizmente a educação mundial entrou, de passar uma régua em todo mundo e você tem que ter uma média em todas as matérias, e a gente extrapola a escola e quer que os nossos filhos tenham uma média em todas as coisas. Querem que eles joguem bola direitinho, queremos que eles vão na igreja direitinho, queremos que eles façam todos os nós dos exploradores do rei, nós queremos também que eles saibam a matemática, a biologia, nós queremos todas as coisas, e algumas vezes eles gastam tanta energia naquilo que eles não têm facilidade, que eles não desenvolvem aquilo que são as virtudes ou os potenciais mais intensos deles. Verdade, essa busca pela perfeição, na verdade, só gera frustração, né? Em nós, porque eles não vão se tornar perfeitos em todas essas áreas, e muito mais neles, porque vão se sentir sempre que não estão alcançando as metas. A Silvia está escrevendo aqui, passa muito rápido. Então, querida, e se nós dissermos para vocês que uma parte dessas coisas que nós ensinamos, nós olhamos, nós estamos ensinando e falamos, eu queria que alguém tivesse me ensinado. Eu não quero que vocês passem o que a gente
gente passou, ou um pouco nós todos estamos passando aqui. Gostaríamos de saber coisas antes, mas é importante que também tem coisas que nós podemos abençoá-los a partir da onde nós estamos. E uma vida cristã saudável, ela é assim. É o entendimento de que nós não fomos completos até agora, mas também é a alegria de saber que nós podemos crescer em todas as coisas, inclusive na nossa relação com os nossos filhos. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente está falando isso, obrigado por essa dica, né? Quem me deu a dica aqui? Vamos lá, a Silvia, né? Obrigado, Silvia, por você ter dado essa dica, porque eu preciso falar isso que eu não falaria se eu não tivesse lido. Quando nós damos algumas dicas aqui, elas não são para que a gente se sinta mal, se sinta culpado, fala, meu Deus, eu faço errado. É para a gente se alegrar com a possibilidade de trabalhar melhor em algumas áreas, em algumas coisas. Então, nada de ficar todo mundo aí, eu fiz errado. Ainda mais agora que a gente vai falar dos elogios e vai pegar... Verdade, às vezes a gente não pensa que mesmo um elogio possa ser algo negativo, mas sim, dependendo da forma como você faz isso conta mais pontos negativos do que positivos. Por que será? É isso aí. Então, primeiro, precisamos de uma visão de Deus, uma visão de destino. Segundo, os focos são no potencial e não necessariamente nas áreas de dificuldade. Obviamente que meu filho não sabe ler, ele precisa ler. Linguagem é fundamental. Ele precisa um pouco de lógica, isso vai ser fundamental. E não dá para deixar ele passando por problemas na escola, porque o pai tem uma filosofia de que não precisa saber tudo. Mas o foco, aquilo que vai trazer... Por exemplo, nós tínhamos a Ana, que gostou muito de ler. Ela me pediu... um dia ela falou, pai, quanto tempo você leva para ler esse livro? Eu estava lendo um livro, não era um super livro, mas era um livro normal de adulto, devia ter umas 150 páginas. Quanto tempo você leva para ler esse livro? E eu falei para ela, filha, eu acho que eu levo umas 3 horas. E ela falou, pai, o que você me dá se eu ler esse livro em uma semana? Aí eu pensei, falei, uma semana esse livro? Você vai ler esse livro, filha? Ela tinha 6 anos de idade, eu acho. Eu falei, eu dou o livro que você quiser. E aí ela começou a ler o livro, 3, 4 dias depois, pai, eu li o livro, eu consegui ler o livro. E aí eu olhei, e era muita coisa para uma criança, né? Eu acho que ela tinha talvez 7 anos, 6 para 7 anos. E aí ela me pediu Nárnia. E aí ela ganhou o livro, as Crônicas de Nárnia. Então o primeiro livro foi um livro de vida cristã que ela leu, e o segundo livro que ela leu foi as Crônicas de Nárnia. Aí levou bastante tempo, aí foi um livro lá de 800, 900 páginas, né? Claro que a gente conseguiu uma versão que tinha todas aquelas páginas, mas tinha também algumas figuras e ajudava. O texto era o mesmo, mas era um livro mais gostoso para as crianças. E aí, com 7 anos lá, ela leu as Crônicas de Nárnia. E aí ela começou a descobrir que ela tinha um super potencial, e aí ela foi pro Kumon, terminou muito rápido. Mas por quê? Porque aquela área que ela era muito forte trazia para ela ar psicológico, trazia para ela uma alegria de conseguir, e isso fortalecia ela para todas as áreas. Então, sim, vamos dar atenção para o que os nossos filhos são fortes e fazer com que eles se alegrem com as suas potencialidades naquilo que eles são bons. Porque a partir dessa área emocional, a partir dessa estabilidade, eles podem fazer muitas coisas. Isso aí. E o que pode acontecer com um elogio dado de uma forma errada, então? Elogios. Vamos lá. Para que serve o elogio? Bem, eu vou falar de 3 caminhos aqui. Primeiro caminho é científico, tá? Nós pensamos em administrar a questão dos elogios como quem administra uma conta bancária. Elogios são uma forma de investimento, de depósito nessa conta bancária. Nós sabemos que, para ser bem simplesinhos, as outras linguagens de amor do Chapman, elas falam também de outras coisas que podem ser investimentos, como presentes, atenção concentrada, toque físico, palavra de afirmação, que é o elogio, e serviço. Então, o que a gente faz para a criança, né? Mas o ponto do elogio é o seguinte, estatisticamente, quem estudou isso foi Losada, então se você procurar a linha de Losada, você vai encontrar.
Se uma pessoa recebe até 5 elogios para uma correção ou para uma orientação, isso não faz tanta diferença na sua estrutura. Abaixo de 4 faz mal para ela. Ela precisa receber 3 a 4 palavras boas para cada palavra que ela é repreendida ou que ela é ensinada, alguma coisa que é um desgaste emocional para ela. E a partir de 11 não adianta mais, porque começa a baixar de volta. Se você elogia 20 vezes e nunca dá direção, nunca diz está errado, nunca se posiciona com uma coisa que é um saque emocional para ela, porque alguém dizer para você, isso não tá bom, você tem que melhorar, é um saque, mas nós precisamos de depósitos e de saques. Em que relação? A relação de 8 a 11 palavras positivas para uma palavra de saque, em média, seres humanos normais. Então isso é um estudo de Losada, né? Chama a linha de Losada. Quem quiser procurar na internet, faz bem. Eu estudei um bocado isso e isso faz diferença. Saindo da tecnicidade, né? Saindo da questão técnica, vamos lá. Que elogio pode fazer mal? Eu tenho uma folha de papel aqui, ok? Aí vem a criança com 9 anos e faz isso, que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Não sei se não tá claro isso. Vamos ver se é claro. Dá pra ver? Dá. Mãe, olha o sol que eu fiz. E a mãe diz, meu filho, que coisa linda, que maravilhoso. Ai, que lindo esse desenho. Amei. Fala a verdade. Amor, isso é um sol? Misericórdia. Então, o primeiro elogio que dá na trave é quando você faz um super crédito para uma coisa que, na verdade, não é tudo aquilo. E aí, cada coisa que a criança vai fazendo, aí ela faz, pega outra canetinha aqui e faz... Mãe, eu fiz uma árvore também ali do lado. Ó. Eu fiz um sol e uma árvore. Filho, que linda essa árvore maravilhosa. Misericórdia, tá horrível. Mas você não vai dizer tá horrível, tá? Então vamos lá. O que eu faço se o meu filho de 9 anos quer um elogio para esse sol? Eu falo, ok, filho, é muito legal quando você desenha. Eu gosto de ver você desenhando. Ó, eu tirei o foco da qualidade do desenho e coloquei o foco em quando você desenha é muito legal. O que você está vendo nesse desenho que poderia fazer o sol ficar mais bonito? E aí a criança começa a pensar, não vai falar, que tal você fazer isso ou aquilo? O que a gente podia fazer nesse sol para o sol ficar mais bonito? Aí... e se a gente colocasse, você precisar, se a gente colocasse outra cor assim para fazer um contorno? Aí ele, deixa ele lá mais um pouquinho, daqui a pouco ele vai pôr o contorno no sol, daqui a pouco ele vai fazer, vamos lá, ele vai fazer um contorno no sol, daqui a pouco ele vai fazer uns raiozinhos, e aí falou... que legal, filho. Quando você se esforça é muito legal. Eu gosto muito de ver quando você se esforça, vai tomando forma. E aí, no lugar de ficar um vício, eu preciso ser elogiado, eu preciso ser glorificado por cada coisa que eu faço. Tudo que eu faço é maravilhoso. A gente bloqueia a criatividade deles. Eles precisam saber que o maravilhoso é que ele se esforce, maravilhoso é que ele seja intenso, maravilhoso é que ele desenhe. Aí ele é motivado a continuar desenhando, mas ele tem a iniciativa, ele precisa da iniciativa de melhorar o que ele está fazendo. E isso é um elogio positivo. Eu percebo que muitas vezes as mães ou os pais elogiam um desenho, por exemplo, sem nem prestar atenção nele, né? A criança vai lá e mostra e você já diz, que legal, tá bonito, porque você está fazendo outra coisa e você nem dá atenção. Então também esse elogio é desperdiçado porque você não observou atentamente aquilo que você mesmo está dizendo que tá bom e talvez não esteja bom realmente. E eles enxergam isso, né? Eles são muito espertos, eles veem tudo. E quando nós vamos todo o tempo dizendo que tudo que os nossos filhos fazem é maravilhoso, o que acontece? Nós não vencemos esse processo. Chega a hora que eles fazem mais coisas do que nós conseguimos. E eles ficam dependentes da nossa aprovação para tudo. Uma palavra maravilhosa no mundo dos elogios é o que você achou.
Mãe, o que você achou do meu desenho? Eu vou te dizer o que eu achei, mas antes eu quero saber, o que você achou? Ajude seu filho a avaliar o próprio trabalho. Ajude seu filho a perceber se é bom, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que poderia ser melhor. Isso estimula a criatividade, estimula a percepção e isso ajuda muito mais do que lindo, lindo, lindo e assim. O foco do elogio precisa ser no esforço. O foco do elogio é difícil falar precisa, porque eu não quero me colocar aqui como tem que ser assim, essa é a verdade, mas eu quero sugerir a você que um elogio sobre o processo na fase da infância, ele é mais útil do que um elogio sobre o resultado, porque às vezes a criança se esforça bastante, mas ela não obtém um grande resultado. E aí ela fica viciada em resultado, e aí é aquela criança que entra em crise porque tirou uma nota vermelha. A criança não pode ter crise porque tirou uma nota vermelha no boletim. Ela tem que saber, filho, se você se esforçar, você pode fazer melhor. Agora, a criança tira 10 e 10 e 10 e você, uau, é 10, uau, 10, é 10 de novo. Quando ela tira uma nota 8, ela chega em casa quebrada emocionalmente, porque como você elogia sempre o resultado, quando ela não chega no resultado, ela se frustra. E aí são pessoas que ficam imediatistas, querem o resultado rápido, o que não dá o resultado ela já sai, não quer mais. Aí vira criança que não quer brincar no joguinho porque perde. Você deixa seu filho ganhar sempre? Aqui em casa era uma briguinha aqui, né? Eu e a Débora sobre essa coisa de deixar as crianças... Não era uma briga, né? Mas a gente tinha um posicionamento diferente. Era uma diferença. Conta aí, Dé. Até hoje, gente, ele não deixa a gente ganhar no jogo. Isso não se resolveu ainda. Eu acho que isso ainda precisa ser trabalhado, porque tem alguém que ganha todas aqui. E aí, vocês, o que vocês acham? Eu deveria deixar os meus filhos me ganharem nos joguinhos? Eles já se acham mais espertos que eu perdendo. Imagina se eles ganharem. E muitas vezes eles já têm razão sobre isso. Mas eu estava jogando xadrez com o Sam na semana e chegou no momento que eu estava prensando ele tudo lá e fazendo umas jogadas. E ele, eu não quero mais. E aí é desse jeito. Não, ele vai ganhar de mim. E no dia que ele ganhar, vai ser uma satisfação, porque ele vai ter certeza que ele ganhou de mim. E esse é o meu ponto, né? Eu acho que ele vai ganhar. Eu não sou muito bom em xadrista. Eu não sou muito bom no jogo. E ele tá jogando, tá brincando, e daqui a pouco ele vai ganhar. Daqui a pouco eu faço uma jogada errada, daqui a pouco vai acontecer. Nunca aconteceu. Mas ele ainda tá com 16 anos, então tem tempo ainda, né? Mas a gente pensando que não é saudável que eles aprendam a perder, é necessário que eles aprendam a perder e muito cedo. Porque aí eles vão amar o processo, eles não vão precisar ser o centro das atenções. Você já viu uma pessoa que precisa ser o centro das atenções, que dor de cabeça que dá? Um adulto que chega na conversa e se não for sobre ela, a conversa não tá boa. E daqui a pouco ele tá contando e é tudo sobre ele. Que os outros vão murchando, vão ficando nos cantos. Ele acha que, nossa, que legal, eu sou super popular. Mas na verdade é chato para todo mundo. O que acontece? É um costume de, que maravilhoso que você é. A pessoa gera uma necessidade e ela fica viciada nesse elogio de resultado, nesse elogio de, né? Outro pensamento importante sobre elogios é que é mais interessante você elogiar as crianças, não é que é só isso, mas o foco do elogio deveria ser mais pelas coisas que a criança faz, pelo esforço, pelos processos, do que por coisas que ela não tem nenhuma participação. Você deve dizer para sua filha que ela é linda. E não é problema nenhum, muito pelo contrário, ela precisa dessa afirmação. Mas o elogio não deveria ser você é linda, você é linda, você é inteligente, você é linda, você é inteligente, mas você é esforçada, você dá atenção para as pessoas. Olha, além de linda, eu vejo quanto você está progredindo quando você está estudando, quanto você está fazendo para ter um mix aí saudável entre o que ela recebeu e o que ela faz. Então essa mistura faz com que isso não seja apenas uma falta de estímulo. Ela fica viciada no elogio e não tem mais estímulo. E quando chega num momento mais
avançado da vida, a vida não fica elogiando você o tempo todo. Já descobrimos isso, né, amor? Com certeza. E para você poder elogiar o seu filho de uma forma que faça diferença, você precisa prestar atenção, né, nas qualidades dessa criança, você precisa prestar atenção nas coisas que ele faz, na maneira como ele está se desenvolvendo, para que essas características possam ser ressaltadas e que ele sinta que realmente está fazendo diferença, porque ele mesmo está percebendo essas coisas. A doutora Stephanie falou aqui que o egocentrismo, quando não é trabalhado na infância, vai dar um probleminha lá na vida adulta, pode virar um egoísmo na vida adulta. Precisamos entender que é normal, faz parte da infância que a criança perceba-se como o centro do mundo. E os pais precisam e eles são responsáveis por ajudar a criança a evoluir desse lugar. Não é errado ela estar nesse lugar, mas ela precisa elaborar isso de outra forma. Perder no joguinho é uma forma de elaborar isso. Porque, não fui eu, não, né? Ela vai ganhar quem... Aqui, de vez em quando, tinha algum brinde, alguma coisa, e vai ganhar quem ganhar, e a pessoa ganhou o brinde e ela não ganhou. Nós trabalhávamos assim com os presentes aqui. Para nós, nunca teve que ser tudo igual. Se eu acho uma coisa, eu falei em outra live, né? Se eu achasse uma coisa bonita para Ana, eu ia comprar para Ana, ia trazer para a Ana ia ganhar e o Samu não ia ganhar. E ele ia aprender a se alegrar que a irmã ganhou um presente. E tem outro momento que eu ia achar alguma coisa que ia ser legal para ele. Claro que a gente tinha esse cuidado, esse zelo, mas de equiparar um pouco as coisas, né? Isso é a sabedoria dos pais. Mas o que acontece? Quando eu tinha um presente para ele, era especial para ele. Eu vou sair com o Samuel para jantar, eu vou sair com a Ana para fazer alguma coisa. E o outro, mas e eu? No dia que for para você, eu vou fazer para você. E isso faz eles elaborarem que sim, tem o que é meu, mas tem o que é do outro. Eu não preciso ficar, nem tudo que é do outro precisa ser meu a hora que eu quero, mas quando é dele, aí era dele. Quando era um dia da pessoa, a pessoa ia escolher o prato, ela ia dizer aonde, a gente até hoje sai, né? Fala, hoje o Samuel vai escolher onde a gente vai comer. E às vezes a gente vai comer num lugar que não é o lugar que a gente mais gostaria de comer, mas é importante que aquele dia é o dia que ele escolhe e tá tudo bem. Porque o dia que a gente escolher, eles vão aonde a gente quis e vão ficar bem felizes com a nossa companhia. Nessa daí, esses dias eu tive que ir no sushi, gente, que aqui em casa a única que não curto muito sushi sou eu. Mas ela passou muito bem no sushi. E o Samuel Quem não passou bem fui eu que paguei o prato que ela comeu. E o Samuel também gosta de um lugar que tem para comer mais com menos dinheiro. E o Samu é o administrador, né? O Samu lê bastante sobre administração, sobre finanças, ele tá nessa vibe aí, eu acho que vai provavelmente ser um caminho de profissão para ele. E ele tá sempre fazendo análise de custo-benefício e tudo mais, e aí ele pega a conta do restaurante e fala, isso dava para fazer tal coisa e tal outra coisa aí. Eu não quero comer aqui. Fala, não, hoje vai, mas eu não quero gastar. Você não vai gastar, eu vou pagar, mas eu não quero que você gaste. É muito engraçado, muito legal. O Rogério falou, Pedro não quer perder nunca. Atenção, nenhuma criança quer perder nunca, mas talvez essa seja uma das melhores lições da vida. Sim, precisa perder. E se as crianças ficam brabas e choram? Elas têm que administrar a sua brabeza e o seu choro. O que nós não podemos é afastar os filhos daí porque ficam bravos. Como o salmão, como eu, né, pastora? Certeza. Então, pessoal, você não afasta eles. Mas o meu filho fica brabo e ele bate nas... Aí não, aí ele precisa ter consequência. Ele precisa entender que é para o outro falar, eu não quero jogar. Tá ótimo, então você vai ficar aí, você espera a gente jogar e você vai... não, tem que fazer uma coisa que ele faça junto, então vamos assistir um filme. Não, vai jogar sem ele. Até que ele venha pro jogo e quando ele ganhar vai ser festejado e quando ele perder, ele vai festejar quem ganhou. E esse é o ponto. O pai ganhou, que legal, o pai ganhou, viva, parabéns, pai. Aí ele vai entender que ali ele não foi o centro, no outro dia ele vai ganhar. Claro, tem sabedoria de jogar um joguinho que a criança possa jogar, possa ganhar, um joguinho que é sorte, um joguinho que é... E tá tudo bem. Mas é uma coisa que a Débora
reivindicava bastante é que eles ganhassem mais aqui em casa, né? Mas eu acho que eles estão sendo bem trabalhados para sair desse lugar do egocentrismo, né? Que agora, com 16 e 19 anos, já seria egoísmo, né? Se eles pensassem só nas coisas deles. Ainda tem, mas a gente está trabalhando. Faz sentido para vocês? Contem para nós aí. A gente precisa descobrir essas coisas que a gente pode ainda fazer junto com eles, né? Na nossa época, a gente costumava jogar bastante joguinhos de mesa com ele. Hoje em dia, isso é raro, eu vejo, né? Muitos pais largam a criança assistindo celular mesmo, ou em programas, e é uma coisa que foi se perdendo um pouco no tempo, essa cultura, né, de jogar, de sentar em família para fazer algo juntos, e eu acho que isso precisa ser restaurado aí, né? Uma das coisas que as crianças adoravam fazer era jogar vareta, né? Lembra as varetinhas lá que você soltava e brincar de vareta, jogo de memória, né? Eu lembro da minha infância, meu Deus, como a gente... Quem teve infância lembra desse barulhinho aqui, ó. quebrar os laços. As Pega a varetinhas. vareta, né? Jogo de memória, meu Deus, a gente se divertia Gente, eu muito amo com o lápis jogo de colorido, memória. amo canetinha, Deu para perceber, né, gente? Aí amo as cores todas. marca-passo. E também isso aqui é o meu cenário do Conexão Extrema Filhas. Vocês olham de vez em quando lá? Ninguém assiste, gente. Eu tô fazendo uns vídeos maravilhosos lá no Conexão Extrema Filhas, mas tem, tipo, pouquinhas visualizações. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso e de forma também o tráfego mais profissional, e aí vai aparecer. Mas por enquanto vocês podem curtir lá os nossos vídeos no canal Conexão Extrema Filhos aí no YouTube. Tá bem legal, prometo para vocês que tem coisa bem especial. Então, elogios, voltando, né? Minha rotina com a Sara tem pintura sempre. Que legal. Ela tem uma veia artística, né? Muito legal. Joguinhos de vareta, esse foi o barulho. É isso mesmo aqui, ó, minhas varetinhas. Só que agora não era varetinha, é lápis, né? Aqui em casa, o que as crianças gostam, e eu não entendo como gostar, é de banco imobiliário, gente. Mas eu acho que elas gostam do relacionamento, porque é um ad infinitum. Eu gostava do War, mas banco imobiliário pra mim e a Débora fica... O imobiliário e o War estão ali, ó, não acaba nunca, tem que ter uma paciência de Jó. Mas eles ficam na madrugada, então eu acho que é, porque começa à tarde, mas vai indo, vai indo, vai indo. Mas que bom que ninguém tá... o Alisson assistiu hoje, que legal. Que bom, assistiu os vídeos lá que ela tá falando, né? Mas e ainda tem coisa muito boa para chegar aí, muita coisa para vir. Só que eu tenho uma promessa aqui para Stephanie e para o Alisson, que a gente vai fazer alguma coisa junto. Então nós temos que fazer isso acontecer. Essa quarentena deixou a gente meio perdidinho em algumas coisas, mas a gente já está retomando. Xadrez e dominó. Olha aqui. Ok, o que vocês jogam com os filhos aí? Dominó também, até o Douglas, hoje, né? Banco Imobiliário. O Douglas, Banco Imobiliário, só porque ele trabalha no Banco Imobiliário, né, Douglas? Você continua vendendo terreno e casa. Eu acho que é a continuidade da infância, né? Mas os filhos dele ainda são muito pequenos para jogar esse jogo, né? Quero ver se ele vai continuar gostando quando eles crescerem. Ele joga com o Polazzo, com o Valmir, com todo mundo aí, os outros, né? Agora fiz algumas propagandas, né? E Douglas, mas se precisar comprar ou vender, né, Douglas? Imóveis e investimentos, pode ligar para ele, tá aí, ó. Só não vai pôr o número de telefone aí que vai ficar feio para mim, né? Chega o site da mulher. Tô brincando. Mas é muito legal. E sim, o tempo com eles é impagável, né, gente? Agora, vamos lá, não precisa ganhar sempre os filhos, tem que lembrar que perder vai ser mais importante para eles, porque ganhar eles já sabem o que fazer quando ganhar, eles ficam, eu sou bom, você é ruim, mas na hora que eles perdem, não é tão legal. Mas vamos lá, falamos hoje de ter uma visão de destino, uma visão de grandeza, uma visão de nobreza. Lembra como você vai enxergar seu filho? Você vai enxergar seu filho como um homem estruturado, com uma família funcional, vivendo bem, vivendo feliz, próspero na sua vida, com bons relacionamentos, com muitos amigos, independente de você. É importante você lembrar que você vai estar próxima no coração, mas ele vai ter a vida dele. Não tente imaginar seu filho numa profissão específica, porque essa é uma escolha dele e tem a ver com as virtudes e as facilidades dele na vida e não com os nossos objetivos.
mas veja vivendo a vida de Deus, ganhando pessoas para Jesus, plantando para a eternidade. Essa é a visão sobre os nossos filhos. Tendo essa visão, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem positiva, uma linguagem adequada, não focada nos erros deles, mas principalmente nas virtudes deles, ok? Isso nós falamos na primeira metade da live. Na segunda metade, nós focamos nos elogios. Nós falamos que quem fica elogiando a vida inteira, o tempo todo, e nunca corrige, cai. Até mesmo a ciência diz que não faz sentido mais que 11 palavras afirmativas sem que ele tenha uma palavra de direção ou um saque verbal, né? Aquilo que você tem que tirar um pouquinho dele, tem que ajustar coisas, ajustar princípios. A partir desse momento, falei para você pesquisar a linha de Lousada lá na internet e nós começamos a falar do elogio. Falamos que o solzinho estava feio, né? Muito feio, agora ficou mais bonitinho. E que no lugar de tudo que seu filho faz, você diz, que lindo, que maravilhoso. Você pode dizer, que legal que você está desenhando, eu gosto muito. O que você está vendo aqui no nosso desenho que pode ficar melhor? O que você acha que daria para fazer com outras cores? E estimulá-lo a melhorar aquilo que ele está fazendo. Quando a gente elogia o inacabado, a gente acaba com aquilo. No sentido de que daí já está bom e já está perfeito. Mas quando a gente estimula o processo no lugar do resultado, isso ajuda bastante eles. Brincar de se esconder nessa casa gigante, eles amam e eu sempre tenho que achar. E adulto a gente se esconder, né? Eu quando era menorzinho, eu me dava melhor nessa brincadeira. Agora não tem mais jeito. O que foi, meu amor? Nada, fiquei pensando onde que acabei para se esconder. Gente, tudo bem, porque aqui já foi 3 saques, então tá me devendo 33 palavras boas. Depois vamos ver se você que isso falou, aí acontece. Eu não disse nada, eu só imaginei. Pode isso, gente! É claro que o ambiente dentro de casa, a alegria, o que a gente está fazendo é tão... se os filhos veem os pais rindo, os pais bem um com o outro, talvez isso seja mais importante na história dos nossos filhos, até mesmo que um elogio direto para eles. E aí você me obriga, meu amor, a dizer uma coisa aqui que não estava no escopo da nossa live de hoje, que é... O que você está rindo agora? Desculpa, no objetivo da nossa aula de hoje, desculpa aí, mas que vale a pena. Os nossos filhos aprendem muito como nós nos tratamos, em como os pais tratam um ao outro, e às vezes é mais intenso para eles a alegria de ver o pai elogiando a mãe. Eles aprendem a elogiar quando vem a gente fazendo, do que mesmo quando tem um elogio direto a eles. O trato entre um e outro, ele também é determinante para o sentimento dos nossos filhos. Se eu sou ríspido com a minha esposa, se eu fico cobrando o tempo todo, se eu machuco verbalmente as pessoas, mesmo que não seja eles compram essa dor para eles e eles desaprendem isso que é tão importante. É fundamental que eles possam aprender conosco a expressar essas boas palavras uns para com os outros, e quando nós fazemos isso diante deles, com certeza isso vai marcar aí o coração, a mente, as emoções deles de uma forma positiva. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso recado de hoje sobre visão que gera palavras afirmativas, sobre os elogios e quantidade e qualidade. Lembrando sempre que elogiar o processo tem que ser mais rotineiro do que elogiar o resultado, e que quando as coisas não estão boas, você elogia o processo e permite que a criança avalie para ela continuar tendo estímulo para melhorar o que ela está fazendo, não apenas dizendo, que maravilhoso, maravilhoso tudo, porque isso perde o sentido. Rapidamente a criança sabe que ela pode chegar com qualquer porcaria para você e você vai dizer, e ela vai ficar viciada em elogio, e você já viu, né? Dá uma olhadinha nos adultos em casa, quando fica um adulto que é viciado em elogio, ele está sempre contando uma coisa que a dele é melhor, né? Eu comprei uma casa, a minha é maior. Você conhece pessoas assim? Eu não posso nem falar muito, que eu fico lembrando de algumas pessoas que, né? Eu tenho uma televisão de 42 polegadas, a minha é de 50, sempre tem uma coisa maior, né?
Eu tenho uma boca grande, e a minha é enorme. Ah, meu Deus, só falta isso, né? Eu tenho um problema. Você conta lá, eu tô com uma gripe, a pessoa, eu acho que eu tô com câncer. Ela tem que te superar a vida inteira, né? Acho que eu tô exagerando. Quando eu começo a exagerar, a Débora me cutuca e fala, hora de terminar. Então vamos lá, muita empolgação, né? Pessoal, nós estamos em 22 aqui, porque tem e vocês. Compartilhe a nossa live, eu acho que ela pode fazer diferença para bastante gente. Nós amamos estar com você sempre e vamos estar aqui na terça-feira, num super encontro com os líderes, onde a gente realmente quer você. Então... Ainda estamos decidindo onde que essa live vai ficar, né? Eu tô aqui apoiando que a gente vá para o Instagram e fique lá, né? Mas o Ju tá com um pouco de dúvida ainda sobre se lá Gente, Instagram é coisa de gente mais nova e a Débora é mais nova que eu, vocês sabem, né? Que a gente tem uma diferença de idade. Então, o que ela fez? Ela fez isso? Ela virou o olho, gente? Eu não tô vendo, fala pra mim aí. Pessoal, me ajuda aí. Agora eu vi, misericórdia. Gente, a minha esposa vira o olho de vez em quando pra mim. E isso é muito, muito feio e eu fico bem chateado. Eu falo, não, vire o olho. Ela... Agora eu vou virar ele de cabeça pra baixo. Ih, você olha viu? lá, ó, Instagram, isso aí, né? Vocês não acham, gente, que o Instagram tá mais moderno? O Paulo é piazinho. Paulo, faz diferença essa live? Esse tema foi legal? Só dá um feedback pra gente e aí nós vamos encerrar. Dá um feedback, essa live de hoje fez diferença prática para vocês? Esses assuntos como esse são pertinentes para a estrutura aí? A gente começou falando uma coisa e deixou um looping aberto, amor. A gente falou, se você não tem estímulo, muitas vezes a falta de estímulo para fazer tarefa, falta de estímulo para fazer, é que a criança sente que ela não faz o melhor, então ela fica derrotada. Isso é um pouquinho de vício no resultado. E ela precisa sentir empoderada de estar do processo bem, de estar se esforçando, não apenas de ter o resultado. Aí, Alexandre, os velhos... Opa, desculpa aí, Alexandre. A gente, né, é mais experiente, quer ficar aí no Facebook, tá tudo certo. O Facebook dá para compartilhar, o Insta não dá. Pessoal, já tem gente indo embora porque nós estamos falando demais. Deus abençoe vocês e a gente... Quero que vocês fiquem com a gente, porque nós amamos estar esse tempo com vocês. Tchau, tchau.